Ele é engenheiro mecânico formado pelo ITA, com doutorado pela Unicamp e pós-doutorado na Escola Central de Paris e pelo Laboratório de Automação e Análise de Sistemas de Toulouse, na França. Foi diretor do Departamento Nacional de Trânsito, o DENATRAN, e de Planejamento e Desenvolvimento da ADERSA. Antes, presidiu a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas. Também foi presidente da ANTP, Associação Nacional de Transportes Públicos, e da Emplasa, Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano. O Arena Livre tem a honra de receber Jurandir Fernandes, secretário de Transportes Metropolitanos. O assunto de hoje é a mobilidade na metrópole. Conosco nesta arena, os deputados João Caramês, do PSDB, Simão Pedro, do PT, Alex Manente, do PPS e Beto Trícoli, do PV. Muito bem-vindos, senhores deputados. Bem-vindo, secretário Jurandir Fernandes. Eu queria que o senhor falasse trilhos, transporte sobre trilhos. Vamos ao que interessa, né? São Paulo tem aí 3.600.000 pessoas circulando pelo metrô em apenas 70 quilômetros. É muita gente e um pequeno sistema de trilhos metroviários. Mas é a maior concentração de pessoas, segundo consta, do mundo, num sistema como esse. Verdade. E o sistema não para de crescer, cada vez mais as pessoas fazem seus trajetos de trem, de metrô, de ônibus, querem as comodidades. Mas isso também traz o aperto, a quantidade enorme de pessoas. Isso também faz cair a qualidade do transporte sobre trilhos. O que fazer para expandir o transporte sobre trilhos? Aqui, os deputados estaduais que votam o orçamento público, como levar mais recursos para o metrô e transportar melhor, com mais qualidade, a população de São Paulo, que já tem uma ótima percepção do metrô. Olha, em primeiro lugar, muito obrigado a todos vocês pelo honroso convite. Fico muito satisfeito de estar aqui. É uma oportunidade ímpar, né, de poder discutir e apresentar para todos vocês, dos quais nós precisamos muito nessa luta. É uma luta constante, contínua. Nós vivemos na quarta, quinta, terceira aglomeração urbana do mundo, que é essa grande mancha urbana que é São Paulo, com 20 milhões de habitantes. E, sem dúvida alguma, como você bem introduziu, nós precisamos de transporte de grande capacidade. E grande capacidade significa transporte sobre trilhos. E fazer transporte sobre trilhos é algo que requer tempo, persistência, continuidade e muito planejamento. Como você bem disse, nós hoje temos um dos metrôs mais carregados do mundo, até porque considera-se, quando se faz a relação de número de passageiros por quilômetros, 70 quilômetros, e 3,6 milhões de passageiros, ele fica realmente carregado. Mas há uma particularidade aqui em São Paulo, que é bem diferente, por exemplo, quando se compara com o México, é que nós temos 260 quilômetros de linhas também da CPTM integrados. Sim. Integrados tarifariamente, integrados espacialmente em diversas estações. Somados os dois, nós estamos trabalhando, né, no nosso trabalho, no nosso cotidiano, nós tratamos com 330 quilômetros de linha metro-ferroviária. Também o número não fica em 3.600 mais, porque só a CPTM ela transporta 2.400. O número hoje está em torno, para ser preciso, em torno de 6 milhões de passageiros dia, mas já chegamos a transportar num dia 6,5. É preciso continuidade, investimento e perseverança. É isso que nós vamos tentar aqui mostrar para vocês. Deputado João Caramês, sua primeira intervenção, aproveitando que o secretário está feliz, entregou mais 3 novos trens da CPTM, de um lote de 105 trens. Vamos falar, o senhor conhece muito bem o sistema de trens, porque lá em Itapevi, cortado pelos trilhos da CPTM. Bom, secretário, é uma satisfação muito grande poder recebê-lo aqui no Arena Livre, cumprimentar os colegas deputados, o Alex, o Trícoli e o Simão, cumprimentar o nosso mediador aí, o Jorge, e dizer que esse é um momento realmente, como o senhor disse, ímpar, porque o governo vem investindo já em transporte sobre trilho já há alguns anos, né? É um governo sucedendo ao outro, investindo, e nós não chegamos a atender a demanda total. Tanto é que São Paulo hoje é o denominado o transporte mais lotado do mundo. Uhum. E recentemente, dias atrás, a Secretaria do Meio Ambiente divulgou o primeiro inventário das emissões de gás de efeito estufa do nosso estado, aonde foi apresentado o grande vilão da emissão desses gases, que é o transporte rodoviário. Então, nós já estamos convivendo há muitos anos com essa matriz de transporte, e isso precisa ser bem diversificado.
De que maneira nós vamos diminuir essa emissão desses gases? Investindo em transporte alternativos, né? Dividindo, diversificando a matriz de transportes. Hidroviário, mas metroviário também. Eu queria que o senhor me falasse um pouco a respeito da decisão do governo federal em construir o trem-bala aqui em São Paulo. Eu acho, do meu ponto de vista, eu acho que, aproveitando o momento, nós devíamos ter realmente um transporte de Campinas a São José dos Campos, porque nós estamos tratando da macrometrópole, né? Ao invés de um trem-bala que viria para atender uma demanda já que é atendida pela ponte aérea, não seria mais interessante nós termos aí um trem rápido, um expresso, ligando Campinas a São José, que atenderíamos a macrometrópole, e ao mesmo tempo compartilhando essa via permanente com o trem de carga. Porque se vier o trem-bala, só será o trem-bala. Agora, ao passo que se for um trem expresso, nós estaríamos compartilhando o trem de passageiro com o trem de carga, com um custo bem menor do que está previsto para a construção do trem-bala. Caramês, de qualquer maneira, o compartilhamento com o trem de carga vai ficar cada vez mais comprometido. Mesmo sendo um trem de média distância ou pequena distância, vamos dizer assim, Campinas, São Paulo, até São José dos Campos, nós vamos precisar de intervalos em torno de 10 a 6 minutos. Ou seja, se for 6 minutos, 10 partidas por hora. Se for 10 minutos, 6 partidas por hora, né? Então, de qualquer maneira, nós precisaremos pode usar até o mesmo espaço, o mesmo leito ferroviário, mas precisaremos ter vias permanentes e, para ser mais claro, precisaremos ter trilhos separados. Segregados, o que é carga e o que é passageiro. Vai ser preciso, porque a frequência cada vez está aumentando mais. Acho que todo mundo viu o que aconteceu nesse final de semana com os feriados. Sempre se dizia, e eu frequento o sistema Anhanguera Bandeirantes, que nós estávamos chegando com congestionamento porque a capacidade viária das marginais não era suficiente para absorver tudo. Fizemos o Rodoanel, então aliviou um pouco. Agora está lotando também para sair, ou seja, não há nem como sair. Ou seja, os sistemas todos rodoviários que chegam a São Paulo, são 10, né, se considerar a Dutra, Ayrton Senna, Anhanguera, Bandeirantes, Anchieta, Raposa, etc., 10, para sair, Fernão Dias, né, não dá. Ou seja, num fim de semana foi uma demonstração. Você imagina isso, um país crescendo a 4,5%, 5%, 6% ao ano, uma média de 4,5%, daqui a mais 6, 7 anos estará realmente parada, mesmo em finais de semana normais. Então nós precisamos ter os trens regionais. Ponto. Esse é um ponto primeiro. O trem-bala, aqui na macrometrópole, pegando de São José dos Campos até Campinas, a sombra, vamos dizer assim, você fazendo o traçado dele, ele cobre 2 regionais nossos. Então, de uma forma pragmática, nós, no governo de São Paulo, não estamos causando nenhum impedimento, nenhuma impedância, nenhuma contrariedade quanto a isso, porque ele vem nos satisfazer essas 2 ligações. Nossas relações com a NTT estão muito boas, eu tenho conversado bastante com o Bernardo Figueiredo, que é o diretor-presidente da NTT. Estamos também solicitando a eles que nos tragam o Ferroanel Norte e o Ferroanel Sul, isso é imperativo para nós. Então, nós estamos procurando ter toda a colaboração possível e necessária para que o governo federal faça o seu projeto e cubra esses 2 regionais nossos. Caso saia o trem-bala, estaremos, digamos, contemplados com essas 2 regionais, nós vamos para Sorocaba. Então, o que nós estamos fazendo? Nós licitamos, já estamos com a licitação na rua, contratando o projeto funcional para Sorocaba. Em seguida, para Santos. Se, porventura, acontecer algum impedimento no trem-bala, conversei com o Bernardo Figueiredo, vamos retomar a discussão dos trens regionais para Campinas e São José. Então, em princípio, sendo bem pragmático, é isso. Estamos aguardando. Se não sair, vamos adiante. Deputado Simão Pedro, sua primeira intervenção, muito bem-vindo. Obrigado, Machado. Parabéns à TV Assembleia por essa iniciativa. Secretário, satisfação reencontrá-lo. Meus colegas, deputado João Caramês, o Alex, o Trícoli. Secretário, a minha avaliação é que aqui em São Paulo, região metropolitana, nós deixamos muito a desejar. Agora que o governo do estado está retomando a iniciativa de criar a região metropolitana, nós temos problemas acumulados na área de segurança, da gestão dos recursos hídricos e o transporte, né? O transporte está, na minha opinião, em colapso. Eu moro na zona leste da capital, a linha 3 é insuportável, né? Durante várias horas do dia. Né? A minha opinião é que nós atrasamos muito investimentos nessa área.
eu ouvi uma notícia que me deixou bastante triste, que o governo anunciou, o governo do estado, que das 4 linhas de metrô projetadas até a Copa do Mundo, ou seja, até 2014, até o fim desse atual governo, só será entregue a linha 4 do metrô, que também foi prometida há muito tempo antes. 2006, se não me engano. 2001, 2006. Está atrasada, né? Teve muitos problemas, inclusive, do meu ponto de vista, por erros de gerenciamento, por erros da forma que foi feita, o turnkey. Então, se o senhor acha que, de fato, nós vamos conseguir resolver esse problema num prazo... Por exemplo, nós temos a Copa do Mundo, que é um evento importantíssimo, né? Precisamos deixar um legado, além da realização da Copa, do evento em si, precisamos deixar um legado para a população de São Paulo. E esse legado, do meu ponto de vista, o principal seria uma solução para o transporte metropolitano, né? Não, Pedro, veja bem, quando o Covas entrou, passou-se um período de 12 anos sem 1 centímetro de metrô. Isso foi uma lacuna dramática. Se você descontar esses 12 anos de tudo, nossa taxa até aumenta, nossa média aumenta. Quando o governador Geraldo Alckmin me convidou para entrar, foi no final de 2001, depois que ele assumiu, com o falecimento do governador Mário Covas, eu lembro que nós tínhamos uma linha em construção, que era a linha 5. Começamos depois, retomamos a linha 2, aquela que construindo ali, Chácara Klabin, Imigrantes, até hoje, chegando em Vila Prudente. Falava eu naquela época com muito orgulho, olha, estamos fazendo 2 linhas de metrô ao mesmo tempo. Mal bem, depois vamos entrar no detalhe de algumas paralisias que estão ocorrendo ainda, nós estamos hoje construindo a linha 2, que é a continuidade de Vila Prudente Oratório. Nós estamos construindo a linha 4, porque a linha 4 está em obras, né? Agora a segunda fase está entrando também. Estamos acabando a primeira e já entrando na segunda. Estamos construindo a linha 5, que é a linha que está em obras também do Largo 13 até Adolfo Pinheiro. Está lá em obras, uma obra grande. Estamos para estourar, começar, já está licitado, já está com os concorrentes nomeados. Estamos esperando a linha 17 Ouro, só estamos esperando derrubar a liminar de uma manifestação de um setor da população que pediu uma liminar suspensiva por uma questão de licença prévia, questão ambiental, né? A oposição ao monotrilho ali, naquele nicho, Morumbi, ali. no Morumbi Vilinar, mas vai ser resolvido, nós vamos até atender alguma reivindicação da população, 4 linhas ao mesmo tempo. Nós vamos retomar daqui a pouco, 15 de julho, ali embaixo, Itapevi até Amador Bueno, nós vamos retomar a extensão da linha 8. Nós vamos começar, se Deus quiser, o ano que vem, porque já estamos com o projeto do básico em andamento, a linha da freguesia do Ó, serão 6. E vamos pegar Guarulhos, que é um compromisso. 7 linhas. Mas tem mais uma, que é irreversível, que é a linha lá do ABC, a linha do monotrilho do ABC. Essa linha é irreversível também. Então nós já estamos ali contratando o projeto básico, feito o projeto básico, nós vamos correr em paralelo para fazer a qualificação e vamos lançar o monotrilho que sairá lá do Paço ou então do Alvarenga, isso nós estamos definindo lá com vocês, lá de baixo, do ABC, seguindo em linha reta até Tamanduateí. Serão 8. Eu tenho certeza, e isso vai depender do esforço coletivo de todos nós, obviamente. Inclusive dessa Casa de Leis. Todos. Não tem jeito mais. Eu tenho plena convicção que nós precisamos nos dar as mãos aqui e ir para frente. Conversei muito com o Zé Felipe sobre isso, o ex-prefeito de Diadema, outro dia, em que nós compartilhamos essa angústia, né? Vamos todo mundo e vamos partir para isso. Se nós conseguirmos 8 linhas até meados do ano que vem, será uma grande vitória. Agora, veja bem uma coisa interessante. Eu fui lá em Guaianazes, tenho rodado por lá. Meu amigo, eu fico abismado de ver uma coisa. Todo mundo corta a linha de ônibus, ou em Guaianazes ou Itaquera. Eu não vejo mais. Cadê os ônibus que vêm para cá? O metrô você vai fazendo. Você coloca a linha Expresso. O Expresso está batendo em 600 mil passageiros dia. Você coloca mais oferta na linha 3 também, que é paralelo, um do lado do outro. Você fortalece a linha 12. Agora de manhã, 3 trens novos na linha 12. Faz aquele ramal por lá. E, no entanto, lotado. Quando você vai nessas estações, você vê todos os ônibus chegando e voltando para trás. Mas isso é culpa então, do governo, eu insisto. É culpa do governo, secretário. Eu insisto. O metrô está sendo vítima da sua eficiência. Mas eu insisto, sabe, Caramês, sem querer julgar quem quer que seja, começou no bilhete único, já houve cortes assim. Não digo que o prefeito atual também não tenha feito o mesmo. Mas se aliviando. Joga para o metrô. Vamos fazer o corredor de ônibus da Radial Leste. Está precisando, é urgente. Compreende? O metrô sozinho não dá conta.
Não que, veja bem, pode até falar, bom, mas vocês não podem aumentar? Estamos espremendo o osso do osso, porque o que acontece? A linha 3 hoje, ela está com 105 segundos de intervalo. Ela chega, às vezes, em quando com 95, 96, mas a média é 105. Com o CBTC, que é o Control Train Basic Communication, um negócio sofisticadíssimo, sabe por quando vai chegar? Vai chegar para 85 segundos em vez de 105. Vai ganhar 10 segundos em cada viagem. 15, 20 segundos. Mas é você pegar o limão, espremer o limão do limão. Não é só isso, se bem que é um sistema bastante moderno, que ele tem também um futuro pela frente muito grande de você fazer outras implementações. Mas não adianta, nós precisamos ter outras alternativas. E uma delas, fundamental, eu acho que isso nós estamos muito juntos, eu conheço a sua posição, é tentar fazer desenvolvimentos regionais. Nós temos que levar e terminar com esse movimento pendular catastrófico de trazer toda uma Zona Leste para cá de manhã e devolver à tarde. Isso eu acho que você tem manifestado. Secretário, desculpe, só não quero interferir, mas aproveitando o gancho da intervenção do deputado João Caramês, por exemplo, nós estamos discutindo agora construir a alça norte do Rodoanel. Sim. 6 bilhões de reais com impactos ambientais, sociais terríveis. Não falta para o Estado de São Paulo, para a região metropolitana, um planejamento planejamento integral, que pense as linhas de ônibus, que pense a articulação com os municípios, os vários modais, e priorizar, por exemplo, gastar 6 bilhões na alça norte do Rodoanel, que daria para construir mais 30 quilômetros de metrô, não estou nem falando de monotrilho, porque o monotrilho não é metrô, né? O monotrilho trem é resolve... trem, metrô é metrô. É capacidade média, né? Vamos dizer assim. Metrô é grande capacidade, monotrilho é capacidade média. Mas você não acha que faltou isso? Ou seja, faz uma obra aqui, começa outra ali, mas a minha impressão é que falta... Por favor, deputado. Secretário, até para complementar o que o Simão Pedro está colocando, eu acredito que esse novo arranjo proposto pelo governo do Estado, da Câmara de Desenvolvimento Metropolitano, eu acredito que ele é exatamente para isso. Porque a gente percebe que no correr dos anos não houve o diálogo correto, nem com a sociedade, quer dizer, nem entre os municípios e o planejamento de investimento, seja do metrô, seja esses grandes investimentos, mas eu acredito que a Câmara e a implantação de mecanismo efetivo, né, de planejamento do regional deve ir ao encontro esses problemas. Trípoli, o deputado... É isso aí, é por aí. Veja bem, nós aqui, como nós estamos aqui dentro dessa mega metrópole, nós muitas vezes esquecemos o grau de complexidade que nós estamos vivendo. Eu quando ouço falar, em Recife, eu sou casado com uma pernambucana, tenho a minha segunda família lá, tenho o maior orgulho. Recife criou a Autoridade Metropolitana, criou a MTU, que é realmente a empresa que consagra todo o transporte e tal. Recife tem 96% das viagens, responde por 96% das viagens, 96% das linhas, tudo. Quando você pega aquela nossa situação, você tem a capital, São Paulo, com 11 milhões de habitantes, e do lado de fora tem 9, então é bastante equilibrado. Você vê o volume de viagens, São Paulo não é hegemônico. Você tem um município ao mesmo tempo, que tem 35, 40 mil habitantes, e tem um outro município, que é São Paulo, que tem 11 milhões. Então, há uma complexidade grande, é por isso que nós não devemos nos penalizar, mas devemos nos preocupar. Que nós não conseguimos ainda montar esse arcabouço. Ele é muito dísparo, mas à medida que os problemas estão ficando cada vez mais complexos, se nós não atuarmos conjuntamente, por exemplo, a questão dos alagamentos. A questão do alagamento não é uma questão só de macrodrenagem. É macrodrenagem, sim, mas é também o quê? Gestão do lixo. Uso do solo. Gestão do lixo, uso do solo. Então, quando nós discutimos muito isso no governo de transição, se nós deveríamos criar, dentro da Secretaria de Transporte Metropolitano, nasceu um pouco essa ideia. Vamos criar dentro da Secretaria de Transporte Metropolitano uma Câmara que congregue diversas áreas. Mas aí ficaria uma secretaria hipertrofiada. Então a ideia do governador foi muito interessante. Vamos criar uma nova, então. E essa secretaria, que o Edson Aparecido está respondendo por ela, é uma secretaria de articulação metropolitana. Só que, se nós mantivéssemos um secretário, somente o secretário, ele também não tem ascendência, não tem, digamos, autoridade para falar para outro secretário, faz isso, vem aqui, vem para cá, vamos fazer isso, vamos fazer. Criamos, então, a Câmara com a presidência do governador. E nessa Câmara, de uma forma horizontal, estão todos os secretários responsáveis pela infraestrutura da região metropolitana, dentre os quais o próprio Edson Aparecido, que é o secretário-geral dessa Câmara.
Então, nós achamos, e temos uma esperança muito grande, que com isso a gente consiga fazer um pouco mais de amarração. Porque não é só existe um vazio, uma lacuna entre nós e setores da sociedade. Muitas vezes essa lacuna existe dentro do governo. Porque o dia a dia é tão estressante que você acaba cuidando para cá, outro para lá, outro para cá, e um não se articulando com o outro. Sim, e inclusive, quer dizer, tramita nessa casa, inclusive, a iniciativa do Pedro Bigardi, até da necessidade de que as regiões metropolitanas ou mesmo aglomerado urbano tenham um plano diretor regional. Né? Porque aí você amarra o município, né? Porque o pacto tem que ser entre todos os envolvidos, não é isso? Agora, isso poderia, porque muda o governo municipal, muda o governo estadual e pode mudar a diretriz ou investimento. Eu quando passei um período na Emplasa, presidi na Emplasa, eu aprendi coisas assim fantásticas. Você vê um prefeito, com todo o esforço, fazendo um plano diretor. O prefeito vizinho fazendo o plano diretor dele. Muitas vezes na fronteira, chega com zona urbana de um lado e zona industrial do outro. Porque um não se estabeleceu contato com o outro. Então você tem choques até de vizinhos, municípios vizinhos. Então, um olhar metropolitano, e aí tem que tirar um pouco também das vaidades e da questão do prefeito de querer ser intocável. Isso já mudou bastante também. O discurso dos prefeitos hoje ele é muito mais metropolitano do que era 15, 20 anos atrás. A palavra metropolitana, a palavra metrópole, hoje é mais comum entre os prefeitos. Tem razão. Deputado Alex Manente, por favor. O secretário Jurandir Fernandes, uma satisfação participar do programa, debater um tema tão importante, acho que para o futuro das nossas gerações na região metropolitana. Deputado Caramês, Trícoli, Simão Pedro, Jorge, nosso mediador. Quero rapidamente estabelecer alguns pontos. Acho que o que foi colocado já aqui é uma preocupação que existe. O grande ABC que eu represento aqui na Assembleia Legislativa tem avançado especialmente no consórcio intermunicipal, a relação entre os prefeitos que estabelece essa necessidade. E eu tenho certeza que uma das prioridades do governo será a implantação da ligação da Estação Tamanduateí do metrô com a região do Grande ABC, que já foi falado pelo senhor, nós já estivemos juntos debatendo esse assunto. Primeira visita, aliás. É verdade, acho que foi a primeira visita que eu fiz nesse novo governo, foi a Secretaria de Transportes Metropolitanos, junto à época com o prefeito de São Caetano, José Auríquio Júnior. E eu quero fazer uma seguinte indagação. Nós temos um crescimento que ocorreu de maneira desordenada em toda a região metropolitana. Décadas passadas, as pessoas foram para esses conglomerados e acabaram não tendo uma preocupação desse crescimento sustentável. Além da preocupação do transporte, da chegada do transporte, existe, por parte desta secretaria, o pensamento em como potencializar cada região para que ela não tenha esse deslocamento, que eu acho que é o principal problema que nós enfrentamos, uma vez que você traz um transporte público de qualidade de massa, você acaba lotando a cada quilômetro lançado. Nós tivemos no Grande ABC, por exemplo, a chegada do Rodoanel, trecho sul. O Rodoanel trouxe um grande problema, porque nós estamos ligando hoje a Via Anchieta, imigrantes à capital, com um trânsito que não era do Grande ABC, que não era das rodovias. Então nós precisamos começar a pensar perfil econômico integrado com o transporte, até para fazer uma logística adequada. Eu queria saber qual o pensamento da Secretaria e, mais uma vez, reforçar o nosso pedido para que tenha um empenho total da Secretaria no sentido de trazer esse monotrilho integrado com São Caetano, Santo André e São Bernardo para levar praticamente 3 milhões de pessoas. Nós somos no Grande ABC praticamente 3 milhões de pessoas sem um transporte público de ligação com a capital de qualidade. O que, se você levar em conta, seria uma das maiores cidades do Brasil. Você junta a região. Eu, quando conversei contigo, com o prefeito São Caetano, depois estive também com os outros chefes executivos da região, eu fiz um seguinte comentário. É preciso também se preocupar, fazer uma ligação forte entre vocês do ABC. Você quer ver um dado interessante? Se você pega a malha metroviária de Madrid, todo radial que nem o nosso, radial assim, todo mundo apontando para o centro. E há aqui embaixo da região de Madrid 6 cidades que queriam e brigavam para ter ligações para Madrid, ligações radiais. O que foi feito? A linha 7 de Madrid chama-se Metrosul. O que eles fizeram? Eles ligaram essas 6 cidades através de uma linha circular e depois sai uma perna dela que vai para Madrid. Sabe o que aconteceu? Essas 6 cidades começaram a se fortalecer. Elas se uniram, elas se unificaram, elas criaram um mercado próprio, uma conjugando com a outra, uma mais ênfase em serviço, outra com agrícola, outra indústria, enfim, deu uma revitalizada.
Então, essa preocupação acho que é bastante interessante que você está colocando, Manente, porque é preciso também não só radializar tudo, levar tudo para São Paulo, é preciso fortalecer também os seus locais. Descentralizar não é só uma questão de descentralização burocrática, desde Montoro se fala na palavra, é uma questão também de você criar subcentralidades, nichos especializados que você, né, precisa. Isso é fundamental. Por isso que eu digo até que a região metropolitana que está sendo criada é algo importante, mas futuramente nós precisamos discutir a divisão dessa região metropolitana, especialmente em regiões. E interessante que já existe uma divisão até natural. Eu, quando passei pela Implaza, eu percebi que existe uma organização bastante importante de vocês, no ABC, que já é tradicional pelo consórcio, existe o Cone Sud, existe todo o Alto Tietê, que está organizado também, que às vezes até pega um pouco o Mariporã, existe aquela região ali de Francisco Morato, Caieiras, com Franco da Rocha e Cajamar, eu esqueci a sigla agora, tem uma sigla também, só a região oeste, que está um pouco ainda desorganizada, né, Caramês, numa estruturação. Vocês entrando ali pela região oeste, com Carapicuíba, Osasco, até lá embaixo, não existe ainda. Não. Então, a pouco e pouco, se configura muito o que você está falando. O município mãe, a sede, metrópole, e 5 grandes blocos que vão se organizando. É interessante isso, muito bom. O diálogo desses blocos você vai falar no próximo bloco do Arena Livre, que volta em instantes. O Arena Livre está de volta hoje conversando com Jurandir Fernandes, secretário de Transportes Metropolitanos. Eu passo a palavra ao deputado João Caramês. Eu acho que nós devemos dar continuidade onde o secretário realmente pontuou na sua última colocação com relação ao diálogo. Principalmente agora que nós estamos tendo a possibilidade, secretário, de discutir a reorganização da região metropolitana. Eu não sei se eu estou assim enganado, não, mas eu acho que o diálogo deve partir tanto do governo estadual quanto do governo federal. Simão Pedro, no bloco anterior, questionou o governo por que investir 6 bilhões no Rodoanel Asa Norte, no tramo norte do Rodoanel. E não investir em metrô 6 bilhões. A mesma pergunta eu falaria, por que o governo federal investir 33 bilhões no trem-bala e não ajudar a construir o metrô de São Paulo? Então, eu acho que realmente o que falta é esse diálogo. Eu acredito que agora, com a discussão da reorganização da região metropolitana, a gente possa ter esse diálogo. Não é porque o governo federal, que é o que detém a maior parte do bolo, ele pode chegar e dizer assim, olha, eu vou fazer isso em São Paulo, eu vou fazer isso no Rio de Janeiro. Sem o diálogo, previamente já preparado com o governo do Estado e com os governos municipais. Olha, eu tenho... Alguém quer comentar? Não, só eu tenho pensado muito nisso. Eu, quando era jovem, estudante, eu fui para o Unicamp, formei e fui para o Unicamp. E começando a estudar, fazer mestrado em transportes, foi me solicitado a equipe, eu tinha um orientador, que era doutor, foi solicitado que fizéssemos um parecer sobre a inadequação da rodovia dos Bandeirantes. Era inadequada, onde já se viu, já tinha a rodovia Anhanguera, para que fazer uma nova rodovia com aquele porte, aquilo tudo. Foi muito pichado na época. Ainda bem que nós tivemos o bom senso de analisar, fazer algumas projeções e falar, não vamos entrar nessa não, que isso é briga, cachorro grande, a gente vai se meter aqui. Eu teria assinado um documento contra a rodovia dos Bandeirantes e que hoje não está dando conta. A mesma coisa, você sabe que nos anos 70 houve um debate aqui em São Paulo contra o metrô. Contra o metrô? Nos anos 70. Achava-se, e o Banco Mundial, a primeira linha que ele financiou foi a linha 4. Por quê? O Banco Mundial era contra financiar metrô, porque metrô era coisa de país rico. Mas era também da Prefeitura de São Paulo, praticamente, que construiu a linha 1, não é, secretário? Foi. Mas agora, o Banco Mundial só resolveu financiar a linha 4 agora, uns 8 anos atrás. Então, eu fico pensando um pouco assim também. Olha, o futuro leva a crer que nós vamos precisar ter ligações ferroviárias cada vez melhores. Leva a crer. Porque o espaço aéreo entre os grandes aeroportos está começando a faltar slots. Não tem mais jeito. Todo mundo quer descer no mesmo aeroporto para fazer hubs. Você vem de um ponto, então você já pega o avião ali para ir para outro ponto. Ou desmembra aeroportos, ou começa a se fazer também ligações terrestres através de trilhos. Não vai ter jeito. A Europa hoje está muito adiantada, porque ela não sucateou a via férrea dela, e os Estados Unidos estão repensando se eles vão ou não vão entrar em ligações desse tipo. A China já resolveu.
A China está partindo para ligações ferroviárias. Então, nesse aspecto, eu quero dar um crédito. Quanto à questão da oportunidade de valores, podemos analisar, mas podemos talvez começar por etapas. Talvez não se faça tudo, se não houver o capital para tudo, mas começa por etapas, mas já delineando o que você pensa do futuro. Então, o trem de alta velocidade não é descartável para o futuro. Eu não quero daqui a 30 anos, que eu não vou estar aqui, mas o meu neto, os nossos netos, falar, pô, meu avô fez uma grande asneira e ter sido contra uma coisa dessa. Então, é nesse aspecto que eu estou procurando colaborar. Eu tenho falado muito isso com o Bernardo, né, da NTT, como eu já disse. Vamos pensar para frente. E quero também que nos ajude a pensar, né? Nós precisamos, sim. O monotrilho foi algo meio... Eu fiquei muito chateado com o monotrilho, confesso para você. Primeira vez que eu ouvi falar, falei, mas que diabo? Por que monotrilho? Depois você vai estudando, vai se compenetrando. Quando eu fui discutir no ABC, o ABC contratou um trabalho de 4 modais diferentes para concluir um deles. Pois você acredita que o ABC, os prefeitos todos, as equipes técnicas todas, e eu também me convenci que, no caso, o monotrilho era o melhor? Para você ver, eu acho que tem que ter essa humildade também. Eu estudo transporte há 30 anos e estou aprendendo sobre monotrilho. Secretário, o professor Hildo Sauer, nesta mesma arena, defendeu um Metrobras. Diz que a obra demanda tanto recurso e recurso continuado que o governo federal deveria construir metrô, não só em outros estados, mas aqui em São Paulo também. Para apimentar o debate, eu vou passar a palavra ao deputado Simão Pedro. Não, eu queria só afirmar aqui uma posição. Eu não sou contra o Rodoanel Norte. Eu até ouvi, por exemplo, do governador Alckmin, que talvez não teríamos esse trecho, teríamos o ferro, ferradura, anel, alguma coisa assim, porque o trecho leste, oeste, o sul já daria conta. Eu acho que falta, por exemplo, nós temos um colapso do transporte público em São Paulo, na região metropolitana. Isso ninguém vai negar. Então, eu acho que a questão é prioridade neste momento, né? Se a gente tiver resolvido esse problema, eu acho que o Rodoanel Norte pode ser bem-vindo, né? E eu percebo assim, por exemplo, que o ano passado o governo lançou esse projeto da nova marginal, né? Piorou a poluição sonora, aumentou o número de carros. Então, eu acho que tem coisas que falta um planejamento mais racional para enfrentar o verdadeiro problema. E acho que o transporte público tem que ser a prioridade governamental. Concordo. E aí o metrô, a CPTM, investimentos nessa área, nós estamos muito atrasados, eu queria... Mas a pergunta, doutor Jurandir, o senhor está há 11 anos neste governo, né? Não, 9. 9, né? Perdão. É que o senhor falou que entrou em 2001 com o governador Alckmin. Governo estadual, né? O finzinho de 2001. Pois é, mas... bom, nós temos, assim, 6 anos do governo da capital junto com o governo estadual. O que eu, como cidadão, sinergia, nem falando mais como deputado, poderia nos dar acreditar que, de fato, nós vamos ter uma mudança nesses próximos anos em relação a esse problema todos que nós estamos vivendo, principalmente no transporte metropolitano? Eu tenho convicção total, senão você não teria voltado, até porque eu já tinha cumprido um papel, né? E estou aqui de volta com uma vontade, assim, com um estado de ânimo dos melhores da minha vida. Como eu te disse agora há pouco, nós poderíamos chegar a 7 obras ao mesmo tempo. E não é conta de mentiroso. Tomara que seja 6 ou 8, mas vamos chegar nelas, né? Vamos chegar. Não está em colapso o transporte público. Eu acho que pode estar com cara de colapso a circulação toda. Mas o transporte público em si está dando conta. Tanto é que nós remontamos e repassamos pela pesquisa da NTP, você pode ter visto, na última OD, nós estamos agora, de novo, com 55 a 45. 55% em transporte público, 45% em transporte individual. E chegou a ficar o inverso, chegou a ficar 48 a 52. 52 para o transporte individual e 48 para o transporte público. Agora, o transporte público passou. Então, o que está acontecendo é um momento, realmente houve atraso, mas eu creio, que você há de convir, que o empenho é total. Acabamos de entregar agora o 50º trem, 50 trens entregues. Cada trem desses são 8 carros, 400 carros entregues. Faltam 55. Mas não é um falta daquele, olha, esse governo pretende comprar. Não está encomendado, está produzindo. Então, até o final do ano que vem, mais 55 trens, vezes 8, 440 carros. Quando eu falo em 105 trens, só para vocês terem uma dimensão, o que é 105 trens? Qual é a frota da CPTM hoje? Aí você vai ter uma noção. A frota hoje é 120. Nós compramos 105. Então, praticamente vai dobrar.
Mas vamos pegar um pouquinho, a imagem, seria interessantíssimo a gente pudesse reproduzir aquelas imagens quando o Cova chegou. Em 95, nós tínhamos 700 mil passageiros na CPTM e mais ou menos 2.100, 2.300 no metrô. Daria 3 milhões. Hoje está em 6, 6.100, então dobrou. Agora, como que eram os 700 mil da CPTM? Pingentes e surfistas, 253 mortes em 95, quase que um morto por dia útil. Hoje faz 4 ou 5 anos, digamos 4, não vou arriscar, que não há nenhuma morte de pingente na CPTM. Então, há realmente evidências concretas de que tem melhorado e precisamos melhorar mais. Só mais uma coisinha, rodoanel. O rodoanel, ele é necessário, mas ele por si só, também concordo contigo, ele não vai dar conta do recado. Precisa ser feito toda uma amarração. Da nossa parte, existe projeto, sim, o PITU 2020, PITU 2025, agora eu vou fazer o PITU 2030. E é importante ver a trajetória desses PITUs. Do lado de lá, onde está o Saulo hoje, meu colega secretário, existe os PDT Vivo. Então, eu acho que lá também nós precisamos refazer, atualizar, e a nossa proposta agora é fazer os dois conjuntos. Precisa fazer o PITU, passageiros, e precisa fazer o de carga conjuntamente. Traduzindo, secretário, PITU, Plano Integrado de Transportes Urbanos, para quem não conhece. Quem quiser conhecer pode entrar no site da Secretaria de Transportes Metropolitanos. O PDT é o Plano de Desenvolvimento de Transportes. Jorge, você sabe que eu não sou nem do PT, nem do PSDB, então eu fico exatamente no meio, eu e o Alex aqui. Mas me agrada a ideia, quer dizer, sem sacralizar Rodoanel ou satanizar o trem-bala, na verdade, acho que está implícito na fala do secretário de que é possível, efetivamente, prever para o futuro a integração de tudo isso. Né? E acho que o melhor de tudo isso é prever conexão e integração de sistema. E né? também... Agora, para eu chegar numa pergunta, mas, por exemplo, o trem-bala japonês, ele prevê uma estação a cada 30 quilômetros. Mas tem linha, o itinerário, enfim, o serviço, que para só em 2 estações. Ou o outro para em 4, o outro para em 10. Você pode fazer. Depende do fluxo, do rush e tal. É verdade. Então, indo nesse raciocínio, quer dizer, acho que é possível fazer a integração e o próprio trem-bala fazer esse papel efetivamente da articulação da macrometrópole. Né? Por outro lado, o Rodoanel, me parece, sempre me veio a ideia de que o Rodoanel é para desafogar, principalmente carga e transporte, para não passar dentro da região metropolitana. Então, ele é um anel para pespassar. Talvez tenha que ter um anel na macro metropolitana, rodoviário e o ferroviário, né? Porque há que integrar esses sistemas. Agora, e o governo, até porque parece que desativa algum investimento no metrô, mas ele... Então, eu acho que falando de transporte de massa e trilho, então é trem, monotrem, né, o monotrilho, mesmo os metrô, trens de CPTM com expansão, ou até a terceira linha, eventualmente, em algumas linhas, eu acho que de periferia ou das áreas da região metropolitana, talvez pudesse ter uma terceira linha. Os expressos. Não é isso? Expresso ABC. Na região, por exemplo, Franco da Rocha, Morato Caeiras, como foi citado. Que tem no Rio de Janeiro e não tem aqui em São Paulo. Ela é viável fisicamente. Isso. Né? O que acontece? Você tem toda a razão, Trípoli. Você tem uma linha que vem de Francisco Morato até aqui com 16 paradas. Mas dessas 16 paradas, digamos que 8 delas sejam a que dão realmente 80% da demanda, como é o caso de Mauá, São Caetano, Tamanduateí, Brás e Luz. 5, 6 locais, Santo André também. 5 paradas que dá 75% da demanda. Então, a ideia é fazer um trem numa linha própria, chamado Expresso ABC, como tem o Expresso Leste. Também é essa a ideia. Mas eu acho importante essa tua fala, sim. Nós devemos tentar consagrar todo o máximo, mas nós devemos ter audácia. Eu acho que está faltando um pouco agora, dado aquela loucura do dia a dia, de você ter audácia em pensar no novo. Por exemplo, nós entregamos, o ano passado, 150 milhões de exemplares para o primeiro grau escolar, aquele material didático. Livros, apostilas, lição, exercício e tal, e tal, e tal. Já pensou a audácia de você fornecer um tablet para cada aluno e isso tudo, e o e-mail digital, não tem matéria que leva? Isso elimina toneladas e toneladas de aves abatidas, papel, o lixo, o chumbo da tinta, o transporte, a logística e tudo. Essas audácias eu acho que nós devemos ter. Aí chega alguém e fala assim, mas todo mundo vai querer o iPod, isso beneficia uma... Não, vamos pensar. Por que não pensar numa indústria e fazer com que ele venha produzir o básico aqui, como ela está pensando? Tem mais de 400 modelos de tablet no mundo. Por exemplo, de inclusão.
Por que caminhões e caminhões? Vão fazer obrigatoriedade que tenha alcodutos e que tenha oleodutos e que tenha até granel duto tem nos Estados Unidos por ar comprimido. Então, tudo isso realmente é inovar e ter coragem. Deputado Alex Manente. Acho que foi uma avaliação, vou tentar resumir para entender o que eu acho que é o transporte do futuro e fazer essa pergunta. Eu acho que, primeiro, nós temos um grande desafio no país como um todo, mas especialmente em São Paulo, que é o estado mais avançado da federação. É transformar o transporte público de massa e de qualidade para todas as classes sociais. Nós não temos que pensar só o transporte público para a periferia. Nós temos que pensar que as pessoas têm que deixar seus automóveis em casa e utilizar o transporte coletivo. Acho que isso certamente minimizaria os problemas que nós enfrentamos, que é cultural. Que, de fato, pensar 15 anos atrás no Brasil, que a gente imaginava do trem, as pessoas andando de surf ferroviário e não tinham uma condição. Isso foi evoluindo, o Brasil se desenvolveu muito, mas eu acho que o número aqui, mesmo nós já ultrapassando o transporte público para o transporte individual, ainda é muito limitado. Como fazer uma política para poder investir nesse sentido, mostrar e conscientizar ao cidadão que é importante ele começar a utilizar o transporte coletivo e não o seu transporte individual? Quantas vezes a gente passa nas marginais, na Via Anchieta, na Imigrantes, as pessoas com um carro e uma única pessoa dirigindo, e isso causa um problema para o meio ambiente, causa um problema no estrangulamento do sistema viário. E eu acho que é a inteligência do sistema, a integração. Eu tenho defendido a tese que nós precisamos começar a pensar em integração de bilhete único com inteligência, para o ônibus andar menos e ser mais rápido, nem que faça maior número de baldeação, cidadão, mas que ele consiga agilizar e ter, com isso, menos fluxo no sistema viário. Existe nas grandes cidades europeias, que não são nem a metade do que nós pensamos como grande aqui, uma cidade de 1 milhão na Europa, já é 1 milhão de habitantes, considerada grande, um consenso seguinte: o automóvel ele se tornou incompatível com o meio urbano. O automóvel foi a grande revolução do século XX, propiciou a criação das grandes cidades, estendeu os espaços, mas também ele veio sufocar. O automóvel criou o próprio paradoxo: ao te dar liberdade de locomoção, ele mesmo te impede. Então, o que acontece? Todos pensamos hoje que lidam com mobilidade, na mobilidade a mais horizontal possível. Vocês precisam ver que coisa agradável, você vê os bicicletários que a gente acaba de construir na linha, na Zona Leste, do Jardim Helena, Jardim Santa Helena, lá no Jardim Romano. Quando eu cheguei lá, 256 vagas com bicicletas todas fora, porque não tinha mais lugar. Já mandamos ampliar. Então, da bicicleta, da calçada, do pequeno transporte, do transporte de massa, tudo. Calçada, por exemplo. Calçada é a incumbência, né, da prefeitura. Da prefeitura do município. Exatamente, compartilhado. Do município. E um terço da população mundo afora anda a pé. As viagens... Aliás, aqui também. É 33, 33, 33. Grosso modo, é mais ou menos isso. Um terço a pé, um terço individual e um terço de transporte coletivo. Um terço individual é um pouquinho menos de um terço, porque hoje está 45 a 55. Né? 55 para o transporte coletivo e 45 para o transporte individual. Mas é grosso modo, o a pé é importante. Por exemplo, criança. A gente luta para a criança ter o transporte escolar. Mas o ideal é que a criança não necessite de transporte, que a rede escolar tenha uma distribuição racional para que ela não precise. Então, é isso que eu acho que é fundamental a casa, pensar, refletir, discutir e ter audácia. Né? Olha, vamos impor uma discussão, eu estou tão afoito, vamos colocar uma discussão para que seja pensado assim, assim, assado. Né? Não só mais do mesmo. Não adianta, como bem disse o Simão, como bem disse você também já falou, a gente vai investir na mesma coisa, mais marginal, mais metrô, mais rodovia, somente isso não vai ser suficiente se a gente não pensar algumas transformações. Secretário, eu vou inaugurar aqui uma rodada de perguntas muito breves e respostas brevíssimas. No caso da linha 4, foi mudada a bitola, era de 1,60 m, o padrão metrô para 1,43 m. É 1,435. Pois é, a voltagem também, 750 volts, agora mudou para 1.500. É para não cambiar mesmo o material rodante com o restante da malha? O 1,435 está sendo uma homogeneização, uma standardização, digamos assim, no mundo inteiro. Né? A linha 5 foi o primeiro caso, nem foi a 4. A linha 5 começou com 435. Então, essa é uma padronização que nós mundial para baixar custo.
É o grande defeito que nós temos ainda hoje no monotrilho. Nós temos 3 grandes fornecedores do monotrilho no mundo, cada um tem um encaixe. Eles não se conversam. Não se conversam. Então a questão é de padronização para baixar custo. Diga-se de passagem que o material rodante, os trens caíram de custos em cerca de 30% nos últimos anos. Deputado João Caramês, rapidíssimo a sua saudação, se for o caso, já para... Secretário, 650 mil pessoas estão aguardando ansiosamente a questão da linha 5. O STJ, esses dias, derrubou o Castelo de Areia porque achou a prova inconsistente. Um jornalista, um documento que ele próprio produziu, interrompeu esse grande projeto de extensão da linha 5. E nós sabemos que o metrô foi transparente em todo o processo licitatório. Não seria o caso do governo tocar essa obra, independentemente da ação, e que a investigação continue, se for o caso, depois indenizar as empresas? Mas essas pessoas estão aguardando ansiosamente essa extensão, secretário. Essa seria uma saída que todas elas nós analisamos, mas de qualquer maneira você tem hoje 2 polos que nos deixam, nós, o Poder Público, tomar decisão numa situação bastante difícil. O polo seria, neste caso, ao falar de a ordem de serviço, continua a obra, inevitavelmente havia bastante fortes indícios de que poderia o Ministério Público pedir uma ação, colocar uma ação de efeito suspensivo, já parando a obra de novo. Seria uma hipótese que nós estudamos. Por outro lado, você fala, então cancela, rescinde, porque está com indícios, aí as empresas, se você não fizer esse cancelamento, essa rescisão com um bom embasamento, as empresas também vão para a justiça e impedem você de começar um novo certame. Então, nós fizemos todo o possível, alinhamos todos os elementos para tomar essa decisão a semana que vem. É a nossa vontade. 2 minutos só para a saudação dos deputados. Deputados Alex Manente, deputado Beto Trícolo, deputado Simão Pedro, só a saudação, senão ele fica sem considerações finais. Secretário, eu quero agradecer aqui a sua participação e fazer uma pergunta muito rápida, objetiva, e acho que o desejo de todos os moradores do Grande ABC. Quando nós vamos ter iniciado as obras da chegada do metrô ao Grande ABC? O senhor pode responder nas suas considerações finais? Deputado Beto Trícolo. Eu fico muito satisfeito, é um prazer. O tempo é muito escasso, tem que ter mais edições desse mesmo assunto. Até porque o secretário, ele tem uma vida intensa na academia, na universidade, mas ao mesmo tempo ele surgiu nas cidades, gestando Campinas, e ocupou uma série de cargos. Isso é uma experiência incrível para realmente poder criar um dinamismo. Gostaria de ter perguntado para ele se o bilhete único e a integração encarece o sistema e piora, né? Também queria dizer... Só sua saudação. E sobre a questão e o desafio de fazer um plano diretor regional nas metropolitanas. Aglomerado urbano é outro assunto que nos interessa. Esse é assunto para um outro programa. Mas é um prazer estar participando, Simão Pedro, Alex Manete, João Caramês. Essa banca é importante, Jorge. Obrigado. Deputado Simão. Não, secretário, a pergunta que eu queria fazer era se o Rodoanel com pedágio não inviabiliza a solução de tirar o transporte de carga, por exemplo, da Marginal. Mas eu queria agradecer a oportunidade, parabenizar, desejar boa sorte na nova pasta que o senhor assume nesse governo e dizer que esse tema nós precisamos fazer um outro programa para continuar esse debate. Faltou a saudação do deputado João Caramês. Eu quero mais uma vez aqui agradecer ao secretário, agradecer aos companheiros, colegas, deputados por esse brilhante programa e dar os parabéns pelo trabalho que vem realizando. Secretário, suas considerações finais. A ideia é começar a obra já o ano que vem. Projeto básico, executivo, no paralelo a gente já vai começar a fazer a pré-qualificação, temos que montar o arcabouço, o doutor Geraldo está pensando agora em maio ir lá com vocês, todos os prefeitos, deputados da região, fazer o anúncio, de que a opção foi pelo sistema A, B ou C, que no caso parece que é o mesmo monotrilho. A questão do bilhete único é importante, um bilhete unificado, temporal, ele aumenta o custo, talvez, ou não, depende do desconto que você queira dar. Mas, de qualquer maneira, para a população sempre é bom. Na questão do plano diretor, nós chamamos até PDMI, o Plano Diretor Metropolitano Integrado. É fundamental pelos exemplos que a gente já colocou aqui. E a questão do Rodoanel também, eu acho que o pedágio, ele simplesmente pode ser um indicador a critério do... Não, o pedágio a gente precisa para o investimento, lógico, mas quem está usando, ele faz o trade-off, ele faz a análise. Compensa ir por lá pagando pedágio ou eu vou por aqui e gasto mais tempo? Isso é algo que a gente pode discutir mais. Por fim, eu queria dizer o seguinte... Se vocês aceitassem um pedido meu, eu pediria para vocês o seguinte, eu gostaria de voltar aqui. Eu gostei demais, eu nunca imaginei que fosse tão rápido.
E eu gostaria de conversar mais com vocês. Eu acho que nós temos muito a ganhar e eu pediria a vocês isso e pediria mais. Sempre que necessário, qualquer dúvida, principalmente que vocês tenham sobre transportes, ligue para a gente, mantenham contato, diálogo. Muito obrigado, viu? Ponto final nesta Arena Livre. Dúvidas, sugestões, comentários pelo endereço eletrônico arenalivre@al.sp.gov.br. Secretário, muito obrigado por seus esclarecimentos. A TV já deixa aqui o convite de pronto para uma outra oportunidade tão profícua quanto esta. Muito obrigado também à presença dos deputados. Obrigado por sua audiência. Até o próximo Arena Livre, eu espero você.